Meu nome é Paige Palmer, tenho 31 anos. Numa terça-feira de outubro, minha mãe apareceu no escritório de assistência jurídica onde trabalho, em Dayton, Ohio. Ela disse o nome à recepcionista e, quando olhou para o balcão, ficou cara a cara com a própria filha, que estava carregando uma pilha de processos. Dentro da bolsa dela, eu já sabia que havia um caderno cinza, daqueles quadriculados. Aos 12 anos, meus pais decidiram que tudo o que eu precisava para viver podia ser tratado como luxo. Aos 14, pararam de pagar minha comida, minhas roupas e até o material escolar. Eu passei a trabalhar em 3 empregos para conseguir comer e continuar estudando. Aos 15, eles deixaram um envelope colado na porta do meu quarto, dizendo que eu deveria começar a pagar aluguel ou sair de casa. 16 anos depois, minha mãe tinha voltado para me cobrar por tudo aquilo. O documento que ela colocou sobre a mesa naquela sexta-feira à tarde era ainda mais absurdo do que qualquer envelope que já havia deixado na minha porta. E a resposta que coloquei diante dela foi o motivo pelo qual meu irmão decidiu nunca mais falar comigo. Pouco depois, a recepção ligou para o meu ramal. Tem uma senhora Palmer aqui. Ela diz que é da sua família. Olhei pelo vidro e vi minha mãe na sala de espera. Ela tinha 58 anos, usava um cardigã perfeitamente passado e segurava a bolsa sobre os joelhos, como se até ela tivesse marcado um compromisso. Minha mãe estava sentada exatamente nas mesmas cadeiras onde meus clientes costumavam esperar, pessoas despejadas, endividadas, desesperadas em silêncio. E ela permanecia ali com uma postura que fazia parecer que a cadeira deveria se sentir honrada por recebê-la. Eu não ouvi a voz dela havia quase 3 anos, e a última vez tinha sido por causa de uma ligação para o número errado. Não saí para encontrá-la. Pedi apenas que levassem uma mensagem: sexta-feira, às 4 da tarde, sala de reuniões B. Se ela quiser falar comigo, pode marcar um horário como qualquer outra pessoa. Depois voltei para minha mesa e fiquei olhando para o calendário preso ao monitor. Faltavam 21 dias para a assinatura final da minha primeira casa. Eu havia economizado por 9 anos e finalmente tinha juntado $38.000. Era uma pequena casa térrea de tijolos na Cornell Drive, com uma macieira do mato no quintal. Faltava apenas uma assinatura para ela ser minha. Só que, conhecendo minha mãe, eu sabia que qualquer coisa que ela quisesse provavelmente viria acompanhada de um preço. Eu tinha 7 dias para decidir quanto realmente devia à mulher que um dia me cobrou simplesmente por ser filha dela. E, para responder isso com honestidade, precisei voltar à cozinha da Delmar Avenue, no outono do ano em que completei 12 anos. Em 2007, meu pai, Rick Palmer, perdeu o emprego de operador de máquinas quando a fábrica da Route 4 fechou. Depois disso, conseguiu trabalho em um depósito. Minha mãe, Dona, trabalhava no setor de faturamento de uma clínica médica e administrava nossa casa com a mesma rigidez. Nós não éramos pobres. Quero deixar isso bem claro, porque muita gente tentou justificar o que aconteceu depois dizendo que meus pais estavam passando necessidade. Não estavam. Naquele mesmo ano, aumentaram o pacote de TV a cabo, meu pai continuou pagando a prestação da caminhonete em dia e quase todo domingo havia carne assada na mesa. Mas naquele outubro, minha mãe me chamou para sentar à mesa da cozinha. Ela trouxe uma folha de papel e me apresentou uma palavra que mudaria minha vida: extras. Ela olhou para mim e disse: você já tem 12 anos. A partir de agora, tudo o que for extra é responsabilidade sua. Extras, como descobri, significava shampoo, papel para os cadernos, a faixa de cabelo que eu precisava para o vôlei, fotos da escola e qualquer outra coisa que tivesse a ver exclusivamente comigo. Da noite para o dia, tudo isso passou a ser tratado como uma despesa separada, como se alguém tivesse simplesmente mudado aqueles itens para outra coluna. Eu comecei a cuidar das crianças dos Henderson, 2 casas depois da nossa, ganhando $4 por hora. Aquele dinheiro virou minha pequena fonte de sobrevivência. Meu irmão Dan tinha 16 anos naquela época e, quando reclamei com ele, apenas deu de ombros. Minha mãe também tinha começado a cobrar pelos próprios calçados de futebol dele naquele ano. Então, pelo menos, era uma regra para os dois, não uma punição só para mim. De alguma forma, isso tornou tudo ainda pior. Se era uma regra, significava que aquilo não iria acabar. Significava que alguém tinha decidido aquilo de propósito. No fim daquele primeiro mês, minha mãe me entregou um pedaço rasgado de papel perto do fogão. Demorei alguns segundos para entender o que estava segurando.
Setembro, $11,50. Era minha primeira cobrança, aos 12 anos, toda detalhada na letra perfeitamente organizada da minha mãe. Ela ficou me observando enquanto eu lia, satisfeita, como uma professora quando finalmente percebe que um aluno que estava demorando começou a entender a matéria. O caderno ficava sobre o balcão da cozinha, entre a torradeira e o carregador do telefone. Tinha capa cinza, folhas quadriculadas e as pontas já gastas. Minha mãe escrevia nele como outras mães registravam as primeiras lembranças dos filhos. Data, item, valor, iniciais. As colunas eram sempre impecáveis. Eu costumava vê-la somando cada página a lápis e sentia um arrepio estranho, como quando alguém afia uma faca dizendo que vai usá-la apenas na cozinha. Certa vez, naquele inverno, ela percebeu que eu estava olhando e interpretou meu rosto como admiração. Minha mãe me ensinou isso, disse ela, batendo de leve na capa. Quando eu tinha 16 anos, eu pagava pelo meu quarto e pela minha comida. Eram $80 por mês, em 1984. Todo mês, no primeiro dia. Ela falou aquilo como quem conta que precisou pagar a própria faculdade. Depois completou, ninguém me deu nada. E olha para mim. Eu nunca precisei de ninguém. Minha avó Ruth havia morrido quando eu tinha 7 anos, então nunca pude perguntar a ela qual era o outro lado daquela história. A única coisa que eu lembrava era o cheiro de cigarro, uma varanda em Zênia e a maneira como minha mãe ficava mais rígida quando estava perto dela do que perto de qualquer outra pessoa. Mas havia um detalhe que nunca saiu da minha cabeça. As primeiras páginas daquele caderno não eram quadriculadas como as outras. Eram amareladas, mais antigas, de um papel diferente, coladas ali como se tivessem sido transplantadas de outro lugar. E a letra que consegui ver antes de minha mãe fechar o caderno não era dela. Era inclinada, mais pesada, completamente diferente. Alguém havia começado aquele registro antes dela. Eu só descobriria quem tinha sido 3 anos depois. Até lá, aquele caderno já teria uma página contendo praticamente toda a minha infância. No 7º ano, quando eu tinha 13 anos, minha turma fez uma excursão ao Museu de Ciências em Columbus. O passeio custava $28, com almoço incluído. Perguntei durante o jantar, mas minha mãe nem levantou os olhos. Isso é extra. Então passei 3 semanas vendendo barras de chocolate na escola, lucrando 50 centavos em cada uma. Consegui juntar o suficiente para ir no ônibus e ainda sobraram alguns trocados. Para meus colegas, eu dizia que meus pais simplesmente acreditavam que cada pessoa precisava conquistar aquilo que queria. Eu já estava aprendendo uma segunda profissão, uma que ninguém pagava, fazer parecer que as coisas que me eram negadas tinham sido escolhas minhas. Naquele mesmo ano, meu tênis finalmente não aguentou mais. A sola esquerda do meu tênis começou a se soltar na ponta e ficava batendo no chão enquanto eu caminhava. Então eu colei. Quando a cola perdeu o efeito, colei de novo. Naquela primavera, durante as aulas de educação física, a sola batia no piso da quadra a cada bandeja, fazendo um barulho alto, quase como uma porta de tela batendo com o vento. O professor Kowalski olhou para aquele tênis por alguns segundos, e eu fui a primeira a rir. Aprender a rir de si mesma antes que os outros façam isso é uma habilidade que você desenvolve quando precisa. Certa noite, meu pai me viu tentando consertar o tênis na mesa da cozinha, usando um tubo de cola para borracha. Ele abriu a boca e chegou a dizer, Pagie, talvez a gente, mas minha mãe entrou pela porta da garagem naquele instante, e ele baixou os olhos para o café, como se houvesse alguma resposta escrita dentro da xícara. Quero ser justa com a menina que eu era naquela época. Ela não era ingênua. Eu via os pais das outras crianças simplesmente comprarem o que os filhos precisavam. Sem cadernos de cobrança, sem listas de despesas. Eu apenas concluí que a diferença era uma regra da minha casa. Assim como algumas famílias têm o costume de tirar os sapatos antes de entrar, na minha casa existiam regras que ninguém questionava. Você não discute uma regra. Você aprende a conviver com ela. Aos 14 anos, a matemática da minha vida mudou. E isso aconteceu justamente no dia do meu aniversário, diante de um bolo de caixa. Em março de 2009, meu aniversário de 14 anos caiu numa terça-feira. Comemos um bolo simples, feito de mistura pronta e cobertura de marca genérica. Só menciono isso porque, mais tarde, aquele bolo também apareceu registrado no caderno. $9, devidamente anotados.
Quando os pratos foram retirados da mesa, minha mãe juntou as mãos e eu reconheci imediatamente aquela postura. Era a voz que ela usava quando precisava falar com alguém cujo seguro tinha acabado. Você já tem 14 anos, ela disse. Já tem idade para conseguir uma autorização de trabalho. Então vai ser assim daqui para frente: comida, roupas, material escolar, tudo será responsabilidade sua. Nós não vamos mais pagar. Olhei para meu pai. Ele encarou a toalha da mesa. Dee já tinha 18 anos e estava a apenas 2 meses de sair de casa. Ele deu de ombros, quase com pena. Ela fez isso comigo quando eu tinha 16 anos. Você vai sobreviver. Ninguém naquela mesa pareceu perceber o absurdo. A idade simplesmente tinha sido antecipada em 2 anos. Minha mãe se levantou, abriu a despensa e mostrou o que havia preparado naquela tarde. Havia etiquetas de fita adesiva nas prateleiras. Rick e Donna ficavam na parte de cima. Dean tinha uma prateleira no meio, que já estava quase vazia. E, na parte de baixo, havia apenas uma etiqueta com meu nome. Era a minha prateleira. Vazia, esperando por mim. Nada nesta casa é de graça, minha mãe disse. E falou com uma calma quase carinhosa, como se estivesse me entregando uma tradição de família, alguma coisa que eu deveria agradecer por receber. Antes de dormir, ela colocou uma caixa de espaguete na minha prateleira. Em cima, deixou um bilhete escrito naquela letra reta e organizada: empréstimo inicial, $480. Sem juros. Apenas desta vez. Fiquei parada na porta da despensa por um bom tempo naquela noite. Eu tinha completado 14 anos naquela manhã e já estava fazendo um tipo de conta que nenhuma criança deveria precisar aprender tão cedo. O espaguete durou 4 dias. O bilhete, eu ainda guardo. Em Ohio, adolescentes de 14 anos podem trabalhar, mas existem regras específicas. Eu aprendi cada uma delas como outras crianças aprendiam letras de músicas. Era preciso conseguir uma autorização de trabalho pela escola, apresentar aprovação médica e ter a assinatura de um dos pais. Minha mãe assinou o documento com um sorriso satisfeito, quase orgulhosa de que o Estado tivesse confirmado que eu já podia ser considerada uma trabalhadora. Durante o ano letivo, eu só podia trabalhar 3 horas por dia de aula, no máximo 18 horas por semana, e nunca depois das 7 da noite. Então aprendi a organizar minha vida dentro dessas limitações. Aos sábados de manhã, trabalhava na barraca de frutas e verduras de Marge Whitfield, no mercado da Wayne Avenue. Ela me pagava $7,30 por hora. Eu empilhava espigas de milho, pesava produtos e dava troco usando uma velha caixa de charutos como caixa registradora. Durante a semana, fazia hora extra cuidando das crianças dos Henderson e dos Currie, trabalhos que não eram tão afetados pelos limites de horário. No verão, ficava no balcão da sorveteria Frost Pine até meu pulso doer de tanto cavar aquele sorvete de noz pecan congelado. Eu fazia as contas todas as noites. Cerca de $36,50 aos sábados, mais 20 ou 25 com os trabalhos de babá. Em uma semana boa, chegava perto dos $60, e durante o período escolar era menos. Desse dinheiro saíam meus almoços, desodorante, calças compradas no Village Thrift, canetas no começo do ano e até uma calculadora para as aulas de álgebra. Pasta de amendoim vinha no pote maior e bananas eram escolhidas conforme o que estivesse em promoção naquele dia. Marge tinha quase 60 anos e um olhar tão firme que parecia capaz de descascar uma espiga de milho sozinho. Ela me pagava em dinheiro e, depois, enchia o cesto da minha bicicleta com o que chamava de a segunda qualidade, tomates que supostamente estavam machucados, mas quase nunca estavam, e pães que, segundo ela, tinham sobrado da rota dos vizinhos. Eu calculava silenciosamente o valor de cada coisa em comparação com o que havia na minha própria prateleira em casa, agradecia e pedalava de volta. Perto do fim de agosto, Marge me viu almoçando. Eu tinha colocado algumas fatias de pão dobradas dentro de um saco. Ela observou por um instante e perguntou, sem maldade: seus pais sabem que você está almoçando dentro de um saco de pão? Eu respondi qualquer coisa sobre gostar muito de sanduíches. O pior foi perceber como aquela mentira saiu naturalmente. Mais tarde, algumas pessoas perguntaram, com boa intenção, por que eu simplesmente não tinha pedido almoço gratuito na escola. Eu tentei.
Na nona série, durante a primeira semana de aula, peguei pessoalmente o formulário no mural da cantina, levei para casa e coloquei na frente dos meus pais. Só que existe uma coisa que ninguém explica quando entrega aquele formulário: ele é baseado na renda da família, na renda dos pais. Meus dois pais trabalhavam. No papel, os Palmeiras da Delmar Avenue estavam bem. Na verdade, parecíamos até confortáveis. Minha mãe preencheu cada campo com números exatos e verdadeiros, porque ela nunca foi do tipo que mentia em documentos. 2 semanas depois, veio a resposta: eu não tinha direito ao benefício porque nossa família ganhava dinheiro demais. Lembro de estar parada diante da caixa de correio quando entendi algo enorme, embora ainda não soubesse como colocar aquilo em palavras. Os programas tinham sido criados para famílias sem dinheiro. Não existia uma opção para uma casa onde havia dinheiro, mas ele simplesmente não chegava até uma das crianças. Então eu me adaptei. É uma palavra educada para isso. Passei a almoçar dia sim, dia não, e nos dias em que não comia inventava uma desculpa diferente. Dizia que tinha tomado um café da manhã enorme, que iria ao dentista depois ou que estava seguindo uma dieta para atletismo. Fazia minhas tarefas na biblioteca pública da Wilmington Pike até o horário de fechamento, porque lá era quente, gratuito e ninguém fazia perguntas. Desde então, passei a valorizar muito essas 3 qualidades, tanto em lugares quanto em pessoas. Continuei tirando boas notas porque aquele era o único lugar da minha vida em que eu realmente tinha abundância. Mas, quando perdi quase 3 quilos até outubro, foi justamente o professor Kowalski, o mesmo que tinha reparado no meu tênis, quem percebeu. Ele havia acompanhado nossa turma para o ensino médio e, certo dia, me parou na porta do ginásio. Olhou diretamente para mim e perguntou, sem rodeios: tem comida na sua casa? Olhei diretamente nos olhos dele. Eu tinha 14 anos e respondi: tenho comida, sim. Estou seguindo uma dieta para os treinos. Ele acreditou em mim. Assim, rápido e fácil. Enquanto me afastava, percebi que tinha ficado assustadoramente boa em mentir. E, naquele momento, parecia que mentir era a única forma de proteger a família que não estava cuidando de me alimentar. Foi isso que um ano vivendo daquela maneira fez com a cabeça de uma garota de 14 anos. Quero que você entenda a ferida antes de conhecer a cicatriz. Eu parei de acreditar que alguém perceberia o que estava acontecendo. E transformei essa ideia em uma regra para sobreviver: pague primeiro. Não espere ninguém oferecer. Na minha cabeça, todo lugar tinha um contador correndo. Era preciso pagar antes que alguém pudesse cobrar. Certa vez, Marge tentou me mandar para casa com um pão de graça. Era apenas um gesto de bondade. Mas ouvi minha própria voz dizendo: eu compenso trabalhando no sábado. Ela ficou me encarando por alguns segundos por cima dos óculos. No fim, deixou que eu fizesse isso, mas não anotou nada. E eu me lembro de ter ficado confusa. Confusa de verdade. Eu tinha me tornado tão acostumada a pensar em valores e cobranças que já nem sabia reconhecer um presente. Minha mãe alimentava o medo que mantinha tudo aquilo em silêncio. Ela nunca dizia diretamente: não conte para ninguém. Em vez disso, soltava comentários enquanto lavava a louça, com a mesma naturalidade de quem fala sobre o clima. Você sabe o que acontece com crianças que ficam contando seus problemas para professores? Conselho tutelar, famílias adotivas, instituições, pessoas desconhecidas decidindo até a hora em que você vai dormir. E não pense que em um abrigo alguém vai separar uma prateleira só para você. Eu tinha 14 anos e era cuidadosa. Nunca conferi se aquilo era verdade, porque não tinha com quem comparar. Para mim, ela era a única pessoa que entendia como o mundo funcionava. Se você já guardou um segredo familiar para proteger justamente as pessoas que estavam causando aquela dor, então sabe por que eu fiquei calada. E sabe exatamente o peso que eu carregava nas costas todos os dias. Se você ainda está acompanhando a história, aproveite para se inscrever no canal. Agora você já conhece a garota. E a pessoa de fora da família que finalmente percebeu o que estava acontecendo vai aparecer muito em breve. O inverno da nona série chegou primeiro, e veio acompanhado de um problema bem simples: meu casaco. Naquele inverno em que completei 15 anos, o frio chegou forte vindo das planícies, e meu casaco já tinha 2 anos e estava 4 números menor. Mesmo assim, continuei usando.
Passei pelo dia de ação de graças com os pulsos expostos ao vento, parecendo um espantalho, até que finalmente desisti e fui procurar alguma coisa no Village Thrift. Encontrei um casaco cinza de lã por $9. Estava sem o cinto, mas era pesado e quente, quase como receber um abraço. Minha mãe me levou até lá, ficou esperando no carro com o motor ligado e, por alguns segundos, eu quase me senti querida. Naquele domingo, passei pela cozinha e vi o caderno aberto justamente na página que tinha meu nome. A tinta ainda estava fresca. Gasolina até o Village Thrift, $4. Minha mãe havia anotado até o combustível gasto para me levar comprar um casaco que eu mesma tinha pago. Fiquei ali, usando o casaco, e li aquela linha 2 vezes. Então alguma coisa dentro de mim ficou completamente quieta e, ao mesmo tempo, estranhamente clara. Era como a água de um lago que finalmente fica limpa depois que você para de mexer nela. Naquele instante, entendi que não havia fim para aquela cobrança. Não importava o quanto eu obedecesse ou tentasse fazer tudo certo. O saldo nunca seria encerrado, porque aquela conta não tinha sido criada para acabar. Naquela noite, comecei meu próprio caderno. Era um pequeno bloco de anotações de 50 centavos comprado na farmácia. E quero ser precisa sobre o que escrevi nele, porque foi a única coisa que mantive trancada a 7 chaves. Não eram dívidas. Não eram reclamações. Eram datas. Escrevi em 14 de março de 2013 no alto da primeira página. Meu aniversário de 18 anos. Logo abaixo, anotei quantos dias faltavam. Todas as noites, eu riscava um número, como marinheiros que fazem marcas no casco de um navio. Quando comecei, ainda faltavam mais de 1000 dias. Eu achava que completar 18 anos seria a linha de chegada. Aos 15, nem passava pela minha cabeça que minha mãe pudesse olhar para aquela mesma data no calendário e enxergar apenas mais uma cobrança chegando. O 10º ano começou no outono de 2010, e foi naquele período que minha mãe parou até de fingir que eu era sua filha. Naquele outubro, adormeci durante a terceira aula de geometria, com o queixo apoiado no compasso. E não era a primeira vez. Durante 3 semanas, eu vinha fazendo um trabalho escondido pela manhã, embalando doces em uma padaria na Simiville Road, das 5h45 às 7h. O pagamento era em dinheiro, entregue discretamente. Eu mesma abandonei o emprego quando percebi que uma denúncia trabalhista poderia colocar em risco minha autorização legal para trabalhar, da qual dependia todo o resto. Aos 15 anos, eu praticamente administrava meu próprio departamento de conformidade. Mas o cansaço já estava estampado no meu rosto, e professores de geometria costumavam registrar esse tipo de coisa. Foi assim que conheci a senhora Carol Alvarez, orientadora escolar da Fairmont Ridge High. Ela tinha cerca de 40 anos, uma coleção inteira de cardigans e um jeito de olhar que fazia perguntas sem precisar escrever nada. Ela perguntou como estavam as coisas em casa. Tudo bem. Depois quis saber para que eu estava guardando todo aquele dinheiro que conseguia trabalhando. Para a faculdade, senhora. Então perguntou quando tinha sido a última vez que eu dormira uma noite inteira. Respondi com alguma piada simpática sobre adolescentes. Ela sorriu e deixou o silêncio permanecer entre nós, como uma cadeira puxada para que eu pudesse me sentar. Eu não me sentei. Ela desconfiava dos meus sapatos, do meu peso, da minha rotina. Uma boa orientadora percebe padrões. Mas suspeita não é prova suficiente. Não quando a adolescente é educada, trabalha para se sustentar, tira notas excelentes e olha diretamente para você dizendo que simplesmente gosta de ganhar o próprio dinheiro. Minha posição entre os melhores alunos era meu melhor disfarce. O abandono costuma ser percebido quando o estudante começa a fracassar. No meu caso, ele estava escondido entre os 10% melhores da escola. Ela me deixou sair com uma barra de granola que guardava na gaveta da mesa. Fui para a escada e comi devagar, tentando não deixar ninguém perceber o quanto aquilo significava para mim. Do lado de fora da sala dela havia um cartaz com letras vermelhas: se vir alguma coisa, fale. Lembro que quase ri. A única pessoa que sabia de tudo era eu. Meu pai encontrou a própria maneira de protestar contra aquilo tudo, e preciso contar esse momento porque talvez tenha sido a atitude mais típica de Rick Palmer em toda a vida. Numa terça-feira de outubro, ele estava esperando do lado de fora da biblioteca quando ela fechou. A caminhonete permanecia ligada junto ao meio-fio.
Entrei no veículo, mas ele não arrancou. Ficou olhando pelo para-brisa para a escuridão, apertando a mandíbula, como se estivesse tentando reunir coragem. Então colocou uma nota de $20 na minha mão, como se estivesse me entregando algo proibido. Não conte para sua mãe. A mão dele tremia só um pouco. Era a mão de um homem que tinha passado anos trabalhando como mecânico, capaz de ajustar uma peça com precisão quase microscópica, mas que naquele estacionamento tremia por causa de uma nota de $20. Obrigada, eu disse. Ele continuou olhando para o para-brisa e assentiu. Por um instante, parecia que finalmente diria aquilo que vinha guardando havia anos. Ele abriu a boca, mas parou antes de completar a frase. Ele chegou a mencionar aqueles sapatos, mas parou no meio da frase. Engatou a caminhonete e seguimos para casa com o rádio preenchendo o silêncio entre nós. Tive 16 anos para pensar naquela nota de $20. Hoje sei como enxergo aquilo, meu pai não era cruel. Ele também era um inquilino naquela casa. Talvez o inquilino que estava ali havia mais tempo. Pagava sua parte todos os meses em silêncio, aceitando pequenas permissões como se fossem favores. Aqueles $20 compraram meus almoços por uma semana. Mas não compraram a assinatura dele em um formulário de alimentação gratuita, nem uma defesa durante o jantar, nem uma mão levantada para questionar o caderno da minha mãe. Guardei aquela nota dobrada na gaveta de meias e continuei amando meu pai. Só que existe um tipo de amor que também parece fome. Ele faz você continuar olhando para a luz da varanda, acreditando que, dessa vez, a porta finalmente vai se abrir. A minha nunca abriu. Mas, 11 dias depois, alguma coisa apareceu colada em uma porta. E dessa vez era na minha. Era sexta-feira à noite, no fim de outubro de 2010. Eu tinha acabado de voltar do trabalho de babá dos gêmeos do Scuri quando encontrei um envelope pardo preso à porta do meu quarto com 2 tiras de fita adesiva. Meu nome estava escrito naquela letra reta e inconfundível. Dentro havia apenas um cartão, aluguel, $250. Pague até o primeiro dia do mês ou procure outra solução. Fiquei parada no corredor segurando aquilo enquanto ouvia a televisão lá embaixo. Estava passando um programa de perguntas e respostas, com a plateia aplaudindo. Na noite seguinte, durante o jantar, minha mãe explicou tudo com a tranquilidade de alguém lendo uma conta de luz. Eu tinha 15 anos. Usava eletricidade, água, aquecimento. Um quarto tinha um valor de mercado. Nada nesta casa é de graça, Paige, ela disse. Dessa vez, porém, aquela frase vinha acompanhada de um prazo. Fiz a pergunta óbvia. Precisei de alguns segundos para conseguir pronunciá-la. E se eu não conseguir pagar? Minha mãe colocou o garfo sobre a mesa, levantou-se e foi até o armário do corredor. Abriu a porta. No chão havia uma bolsa esportiva azul marinho, aberta e vazia. A etiqueta de compra ainda estava presa nela. Minha mãe tinha comprado uma bolsa para eu ir embora antes mesmo de me dizer quanto eu teria que pagar para continuar ali. Você vai ter que procurar outra solução, repetiu ela. Então voltou para a mesa, sentou-se e perguntou ao meu pai se o assado estava bom. Está ótimo, ele respondeu. Subi para o quarto e fiz as contas que já conhecia de cor. Mesmo assim, coloquei tudo no papel, porque o papel não entra em pânico. Durante o ano letivo, eu podia trabalhar no máximo 18 horas por semana. Aos sábados, tinha barraca de frutas. Durante a semana, fazia trabalhos de babá. Eu já estava usando praticamente todas as horas que a lei permitia. Em um mês bom, conseguia cerca de $240. E cada dólar já tinha destino: almoço, sabonete, passagem de ônibus e outras necessidades básicas. Os $250 de aluguel não eram simplesmente uma quantia difícil. Eram uma quantia impossível. Só mais tarde eu entenderia que essa provavelmente era a intenção. Quero deixar registrado que eu tentei pagar. Porque, para uma garota de 15 anos, o primeiro instinto diante de uma ameaça não é pensar em justiça. É pensar em como continuar tendo um lugar para dormir. No domingo à noite, desci para a cozinha com uma proposta escrita no papel, tentando parecer adulta. Eu oferecia $150 por mês, além de cuidar de toda a roupa, lavar a louça, cortar a grama durante o outono e limpar a neve até março. Quando chegasse junho e começasse a temporada da sorveteria, poderíamos renegociar.
Minha mãe leu a proposta 2 vezes. Por um instante, juro que vi algo parecido com orgulho no rosto dela. Então dobrou o papel ao meio. $250. Aluguel não é uma negociação. Essa era a lição. Então eu comecei a vender tudo o que podia. Vendi minha bicicleta para um aluno do segundo ano por $45. Era justamente a bicicleta que eu usava para chegar ao mercado. Depois disso, passei a caminhar quase 3 quilômetros até a barraca de Marge, ainda no escuro. Ela percebeu que a bicicleta tinha desaparecido em questão de segundos. Em vez de explicar, pedi para trabalhar mais horas. Ela recusou na mesma hora, e eu nunca esqueci o motivo. São 18 horas, garota. Não vou colocar você em risco por causa de uma fiscalização trabalhista. A única adulta que me pagava de maneira justa também estava limitada pelas mesmas leis que deveriam me proteger dos adultos que não estavam cuidando de mim. No dia 1º de novembro, coloquei $250 dentro do envelope pardo. Era o dinheiro da bicicleta, os $20 que meu pai havia me dado e tudo que eu tinha conseguido guardar. Prendi o envelope na porta da cozinha. Se aquilo era aluguel, minha mãe poderia recebê-lo como qualquer proprietária receberia de uma inquilina. Passei 3 semanas comendo espaguete com margarina. Minha mãe registrou o pagamento no caderno, recebido em 1º de novembro, dentro do prazo. No fim de novembro, sentei na biblioteca com meu pequeno bloco de anotações e refiz as contas para dezembro. Não havia nenhuma maneira de aquilo funcionar. Quando um problema de matemática não tem resposta, existem 2 opções: trapacear ou mostrar o problema para alguém. No primeiro domingo de dezembro, meus pais foram até Middleton para um velório, e Dee já estava morando havia muito tempo no apartamento dele, em Huber Heights. Foi então que fiz algo que nunca tinha ousado fazer. Abri o caderno cinza. Havia várias páginas dedicadas a mim. 6, para ser exata. Voltei até 2007 e encontrei aquela letra impecável registrando tudo. Fotos da escola, $12. Remédio para tosse, $6,50. Bolo de aniversário, $9. Meu próprio bolo de aniversário. Mais para trás, havia até uma boneca de Natal que eu ganhara aos 9 anos. Minha mãe havia aplicado aquela política retroativamente, como uma lei criada depois que os fatos já tinham acontecido. Faixa para o vôlei. Cola. E eu sabia exatamente qual cola era. A mesma cola de borracha que eu tinha usado para consertar a sola do meu tênis. No final da 6ª página, havia um total, $1.914. Minha infância tinha um subtotal. Mas não foi isso que realmente mudou alguma coisa dentro de mim. Entre aquelas primeiras páginas havia uma folha solta, amarelada e macia, quase como tecido. A letra era inclinada, exatamente como a que eu tinha visto nas primeiras páginas do caderno. Estava escrito: Dona, quarto e alimentação, $80 devidos à Sra. R. Havia registro semana após semana durante todo o ano de 1984. Cada pagamento estava marcado. Algumas semanas tinham sido circuladas com força a lápis e acompanhadas de uma única palavra: atrasado. Minha mãe havia guardado a cobrança da própria mãe por 26 anos. Levou aquele papel de uma casa para outra como se fosse uma relíquia e construiu o próprio sistema de cobranças em torno dele. Fiquei parada diante do balcão sentindo algo que não tinha experimentado em todo aquele ano. Demorei alguns segundos para entender o que era. O caderno era a coisa mais honesta que minha mãe já havia me mostrado. Ele dizia: isso não tem fim. E dizia outra coisa ainda mais importante: isso não começou com você. Nesse momento, ouvi o barulho de cascalho na entrada. Meus pais tinham voltado antes do esperado. Fechei o caderno e o coloquei de volta, deixando apenas um dedo fora da posição em que normalmente ficava. Durante uma semana, esperei que o mundo desabasse. Mas nada aconteceu. Minha mãe jamais imaginaria que alguém tivesse tocado naquele caderno. No segundo sábado de dezembro, cheguei à barraca às 7 da manhã, depois de caminhar quase 3 quilômetros tendo comido apenas uma tigela de arroz. Por volta das 10, comecei a sentir as caixas ao meu redor se moverem e o chão parecer girar. Lembro de estar segurando uma maçã e não ter certeza, nenhuma certeza, de que conseguia ficar realmente em pé.
Então Marge segurou meu cotovelo, e praticamente todo o meu peso ficou apoiado naquela mulher de 60 anos. Ela não fez uma única pergunta. Recolheu a lona que cobria as mesas, colocou a placa de fechado na segunda-feira e me levou 2 quadras até sua cozinha. Lá, fritou ovos com batatas, colocou o prato na minha frente e ficou de costas para mim, junto ao fogão, como uma forma de me dar privacidade. Eu comi como alguém que não via uma refeição de verdade havia dias. Só depois que terminei tudo ela se sentou à minha frente com uma xícara de café. Aluguel, ela disse. Você tem 15 anos. Eu nunca tinha contado nada para ela. Marge havia juntado as peças sozinha, a bicicleta desaparecida, o almoço no saco de pão, o pedido por mais horas. Aquela mulher sabia fazer contas. Fala em voz alta, garota. Porque, quando você mantém isso em silêncio, não fica menos absurdo. Então eu contei. E ela tinha razão. Quando coloquei tudo em palavras, aquilo parecia ainda mais surreal. $250 por mês, uma bolsa esportiva com a etiqueta ainda presa, e eu mesma percebi minha voz falhar quando cheguei à parte das outras soluções. Marge não me abraçou. Não era o jeito dela. Apenas encheu meu copo de leite como quem abastece um veículo e disse que existiam pessoas cujo trabalho era justamente resolver problemas como o meu. Também falou que a orientadora da escola não estava ali apenas para preencher uma sala. Na segunda-feira, fiquei diante da porta da senhora Alvarez. Levantei a mão 2 vezes para bater e recuei nas duas. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça: instituições, famílias desconhecidas, pessoas estranhas, nenhum lugar reservado para mim. Na terceira tentativa, nem precisei bater. O problema entrou na sala sozinho. Na terça-feira, pouco antes das férias de inverno, a senhora Alvarez me chamou para conversar sobre o calendário das provas. Era algo completamente normal. Enquanto eu procurava uma caneta, minha mochila tombou e o envelope de janeiro escorregou para o carpete. Ainda tinha fita adesiva marrom nos cantos. Aluguel, $250, vencimento no primeiro dia do mês, escrito naquela letra reta. Logo abaixo, uma nova anotação: taxa por atraso, $25. A senhora Alvarez pegou o envelope para me devolver. Mas acabou lendo, porque as palavras estavam escritas de forma tão evidente que seria impossível não perceber. Ela fechou a porta. Depois me fez 3 perguntas, uma de cada vez, em voz baixa e cuidadosa, como alguém tentando não assustar um animal ferido. Quem escreve isso? Há quanto tempo isso acontece? O que você comeu hoje? Foi como se quase 2 anos de silêncio desabassem de uma vez. Contei tudo rapidamente. Falei da prateleira com meu nome, da carta negando o auxílio para alimentação, da bolsa com a etiqueta ainda presa. Eu estava apavorada de parar no meio e nunca mais conseguir continuar. Então segurei a manga dela e implorei. Implorar mesmo. Pedi que ela não contasse para ninguém. Falei sobre as instituições, sobre estranhos decidindo minha vida, sobre tudo que minha mãe tinha colocado dentro da minha cabeça. Ela colocou a mão sobre a minha e, em vez de me dar uma promessa reconfortante, me contou a verdade. É por isso que sou grata a ela até hoje. Ela era, segundo a lei, uma profissional obrigada a denunciar situações desse tipo. Agora que sabia o que estava acontecendo, ela tinha a obrigação legal de acionar os serviços de proteção à criança. Não era uma escolha. Era um dever. Ela tinha tanto a licença profissional quanto a própria consciência em jogo. E explicou que a prioridade dos serviços de proteção era manter crianças seguras dentro de suas próprias casas sempre que isso fosse possível. Ninguém iria me tirar da escola simplesmente porque os armários da cozinha estavam vazios. A intenção era garantir que eles voltassem a ter comida. Então ela se inclinou para perto de mim e disse algo que nunca esqueci: eu carreguei aquela nota de $20 na gaveta de meias por muito tempo. Olhe para mim. Você não é a pessoa que está falhando aqui. Se você já foi aquela criança que parecia capaz de lidar com tudo, aquela que estava sempre bem e que ninguém lembrava de perguntar como realmente estava, conte nos comentários. E, se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso, porque o que aconteceu depois, quando o condado entrou em ação, não foi nada do que eu imaginava. A senhora Alvarez pegou o telefone enquanto eu ainda estava sentada. Serviços de proteção à criança do condado de Montgomery, setor de atendimento, por favor.
Dessa vez, não haveria mais como recuar. O condado se movimentou mais rápido do que meus medos. A denúncia foi registrada na terça-feira. Na quinta tarde, uma assistente social chamada Tânia Keller já tinha marcado uma visita à nossa casa. Minha mãe recebeu 48 horas de aviso e teve tempo suficiente para preparar aquela aparência impecável que ela sabia sustentar tão bem. Você nunca viu uma casa ser arrumada tão depressa. Na quinta-feira de manhã, antes de ir trabalhar, minha mãe passou no Kroger. Eu descobri porque o recibo apareceu no caderno naquela mesma noite. Quero que você imagine como foi para mim ler aquela anotação. Compras para inspeção, $84. Ela registrou até o dinheiro gasto com a comida que comprou para provar que me alimentava. Até às 4 da tarde, as etiquetas de fita adesiva tinham desaparecido das prateleiras da despensa. Foram arrancadas e amassadas no lixo, como se nunca tivessem existido. O envelope pardo que costumava ficar preso na minha porta também havia sumido, deixando apenas as marcas da fita. Havia até uma tigela de laranjas sobre o balcão. Nós nunca tínhamos tido uma tigela de laranjas ali. A senhora Keller chegou às 4:30. Tinha pouco mais de 30 anos, carregava uma bolsa de lona cheia de formulários e parecia completamente tranquila. Minha mãe ofereceu o café e começou a encenar a versão mais convincente de sua vida. Nós acreditamos em ensinar responsabilidade. Crianças às vezes exageram. Você sabe como são as meninas. Ela levou a assistente social pela casa como se estivesse mostrando um imóvel para um comprador. Meu pai ficou sentado na ponta do sofá, ainda usando a camisa de trabalho, com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Parecia um homem sendo avaliado. Quando precisava responder, dizia apenas assim ou está tudo bem, sempre no momento exato. A senhora Keller assentia, elogiou a cozinha e escreveu pouquíssimas coisas. Eu fiquei perto da escada observando tudo e percebendo que aquilo estava dando errado, enquanto meu antigo instinto voltava a funcionar, a garota que não incomodava, que não reclamava, que fingia não perceber nada. Quando já estava na porta, com a bolsa no ombro, a senhora Keller se virou de repente, como se tivesse esquecido alguma coisa. Só mais uma coisa. Quero conversar com o pai na escola esta semana. A sós. É procedimento padrão. Vi o sorriso da minha mãe permanecer no rosto por um segundo a mais do que deveria. Depois me chamaram para uma sala de reuniões perto do setor de frequência da escola. A senhora Keller fazia as perguntas com calma, como quem marca pontos no terreno antes de construir alguma coisa. Perguntas simples, aparentemente sem importância, mas cada uma revelava uma parte da história. Quando sua família deixou de fornecer comida? Quem assinou sua autorização de trabalho? Porque a escola mantém registros dos horários e dos empregadores. Você consegue me mostrar a carta de negativa do programa de alimentação? Deve existir uma cópia no sistema. Quanto você pesava em setembro? O consultório da enfermeira também tinha esse registro. Que horas o mercado abre aos sábados? A senhora Whitfield se importaria se eu ligasse para ela? E então percebi algo que nunca tinha entendido antes. Eu estava tentando proteger a situação da maneira errada desde o começo. A senhora Keller não precisava do caderno da minha mãe. Também não precisava que eu provasse o quanto estava passando fome. Minha própria vida já estava documentada em vários registros: a autorização de trabalho, os pagamentos, a carta negando o auxílio, os registros de peso, a orientadora da escola e os horários na barraca de frutas. O Estado vinha registrando tudo silenciosamente o tempo inteiro. Todas as mentiras que eu contei só tinham conseguido esconder os espaços entre esses registros. Respondi a todas as perguntas. Até contei sobre a tigela de laranjas, e ela notou aquilo mais devagar do que qualquer outra informação. Perto do fim da conversa, fechou a caneta e a colocou sobre a mesa, bem na minha frente. Ela já tinha percebido que eu confiava mais em procedimentos do que em promessas. Com as informações que tinha reunido, ela explicou que o caso provavelmente seria confirmado como negligência relacionada às necessidades básicas. Se meus pais colaborassem, o próximo passo seria um plano de acompanhamento dentro de casa, comida suficiente, roupas adequadas, despesas escolares cobertas, nenhum aluguel e visitas periódicas da agência. Se eles se recusassem a cooperar, o caso poderia ser levado ao tribunal juvenil. Em Ohio,
existiam medidas específicas para situações em que os pais tinham condições de sustentar um filho, mas se recusavam a fazê-lo. Naquela noite, minha mãe não gritou. Sentou-se sob a luz da cozinha, abriu o caderno e começou uma página completamente nova. Eu já tinha aprendido o suficiente para saber exatamente para que aquilo servia. A reunião para definir o plano aconteceu na segunda semana de janeiro, em uma sala bege da agência. Foi a única vez que vi minha mãe assinar alguma coisa como se estivesse sendo obrigada a segurar a caneta contra a própria vontade. As exigências eram tão básicas que isso, por si só, já dizia muita coisa: comida suficiente para uma adolescente em crescimento, roupas adequadas para cada estação, despesas escolares pagas, nenhum aluguel, nenhuma taxa e nenhuma cobrança direcionada a menor. Lembro da assistente social lendo aquela última parte com a mesma voz neutra usada para todas as outras. Mesmo assim, a sala ficou em silêncio. As visitas à casa seriam realizadas regularmente, sem uma data definida para terminar. Minha mãe assinou cada página com sua letra impecável. Meu pai assinou logo abaixo, como se estivesse apenas repetindo o que ela fazia. Quando chegou minha vez de assinar o termo de ciência da adolescente, ouvi a voz da senhora Alvarez na minha cabeça: você não é quem está falhando aqui. Minha assinatura saiu mais firme do que a dos dois. Depois, no corredor, Alvarez estava me esperando diante de outra porta. Havia um escritório de assistência jurídica no centro, o Miami Valley Duty Center, que mantinha uma clínica de direitos das crianças às quintas-feiras. Ela havia marcado um horário para mim. Eu fui. Um jovem advogado, usando uma gravata manchada de café, passou cerca de 40 minutos explicando meus próprios direitos para mim. Quando saí dali, carregava uma pasta amarela. Dentro havia um resumo escrito em linguagem simples sobre a obrigação dos pais de sustentar filhos menores segundo a legislação de Ohio. Comida, moradia e roupas até os 18 anos. Não era uma negociação. Não era uma dívida. Havia também uma explicação sobre como um pai não poderia simplesmente transformar o sustento básico de um filho menor em uma cobrança de aluguel. E havia informações sobre o que poderia acontecer se o menor fosse colocado para fora de casa, além de contatos de serviços que poderiam orientar a criança em uma situação assim. Demoraram mais 9 anos para que a garota que saiu daquele escritório segurando aquela pasta se tornasse a mulher que hoje entrega esse tipo de material a outras pessoas. E, até hoje, toda vez que abro uma nova caixa de pastas amarelas no trabalho, lembro daquela primeira que recebi. Ninguém nunca tinha colocado no papel que eu tinha direitos. Li aquela pasta debaixo das cobertas, usando uma lanterna, 2 vezes, como se estivesse escondendo alguma coisa proibida. Enquanto isso, lá embaixo, o caderno ganhava uma nova página. Certa tarde, vi o título escrito no alto da folha, tão organizado que parecia uma lápide: custos da intervenção do Estado. Minha mãe havia começado uma nova conta, dessa vez contra o próprio governo dos Estados Unidos. O que veio depois não foi paz. Foi obediência às regras. Uma espécie de paz sem calor, sem afeto. As prateleiras da despensa voltaram a ficar cheias, mas as etiquetas nunca reapareceram. Ainda assim, cada ida ao supermercado parecia uma demonstração dirigida para mim. Os recibos eram alisados sobre o balcão como se fossem intimações. Calças novas apareciam sobre a minha cama dentro de sacolas, com o recibo preso 2 vezes, como se minha mãe precisasse garantir que eu percebesse o sacrifício que aquilo representava. Durante boa parte daquele inverno, minha mãe passou a falar comigo na terceira pessoa. Diga à sua filha que o jantar será às 6. E eu comia. Porque vencer aquela disputa silenciosa era um luxo que eu não podia pagar. Mas existe uma noite que preciso contar, porque ela complica a imagem que tenho dela. Aconteceu de verdade, e omitir seria deixar a história mais fácil, mas também menos verdadeira. Na manhã de 2 de fevereiro, desci para beber água. A luz da cozinha estava acesa. Minha mãe estava sentada à mesa, usando um roupão, com aquela página amarelada do caderno diante dela. A página da minha avó Ruth. A letra inclinada. As semanas marcadas como atrasadas. Ela não se assustou quando me viu. Talvez estivesse esperando que alguém a encontrasse ali. $80 por mês, disse ela, mas parecia estar falando mais com aquela página do que comigo. Em 1984, no mês em que eu não consegui pagar tudo, ela trocou as fechaduras. Passei uma semana dormindo dentro do Buick.
Ela fez uma pausa. Depois disso, comecei a deixar um casaco no porta-malas. Sempre tenha um casaco no carro, Paige. Então quase sorriu. E o que disse em seguida foi contado com orgulho de quem narra uma história de guerra. É justamente isso que ainda me machuca. Foi isso que me fez forte. Eu não devia nada a ninguém. E nunca caí. Eu permaneci ali, segurando meu copo d'água, com 15 anos, enxergando algo que ela não conseguia ver aos 42 anos e que, até hoje, talvez não consiga. Eu via uma garota sentada dentro de um carro frio em pleno janeiro, esperando que alguma luz se acendesse na varanda de alguém. Ela não tinha sido invencível. Apenas nunca tinha sido encontrada no momento em que precisava de ajuda. E passou o resto da vida tentando convencer a si mesma de que aquele chão duro era um professor. Na manhã seguinte, tudo voltou ao normal. As compras continuaram chegando. Os recibos também. Mas, naquela mesa, enquanto observava minha mãe guardar novamente a cobrança da própria mãe dentro do caderno, como quem protege uma flor prensada entre páginas, fiz uma promessa a mim mesma. Levaria mais 16 anos para cumpri-la. Os 2 anos seguintes podem ser resumidos quase como apareceriam nos registros do condado, estáveis, acompanhados, sem grandes acontecimentos. Toda a tensão passou a existir por baixo da superfície. As visitas da Sra. Keller, que antes eram mensais, passaram a acontecer a cada 3 meses. Minha mãe seguia o plano à risca, mantendo a aparência de que tudo estava adequado e registrando cada centavo gasto no caderno cinza. Era como se estivesse acumulando uma conta que pretendia apresentar algum dia, acreditando que haveria uma porta onde poderia cobrar tudo aquilo. Meu pai, por outro lado, ficou especialista em pequenas formas de me ajudar sem chamar atenção. Na primavera em que completei 16 anos, uma bicicleta apareceu na garagem. Não era nova, tinha uma cor estranha, mas era do tamanho certo. Quando perguntei de onde tinha vindo, ele respondeu apenas: um cara do depósito estava me devendo um favor. E foi toda a conversa. Em julho, encontrei parte de uma etiqueta de uma loja de penhores ainda presa ao quadro da bicicleta. O resto tinha sido arrancado. Meu pai tinha comprado minha bicicleta de volta, ou talvez uma muito parecida, e precisava que aquilo nunca fosse mencionado. Então nós nunca mencionamos. Era assim que meu pai demonstrava amor, através de coisas pequenas e de silêncios ainda maiores. Eu, por outro lado, tratei minha saída de casa como se estivesse administrando uma pequena empresa. O advogado da assistência jurídica tinha me dado outro conselho que ficou na minha cabeça: abrir uma conta bancária somente no meu nome, algo que eu podia fazer mesmo sendo menor de idade em Ohio. Então comecei a colocar dinheiro nela todos os sábados, como quem alimenta um contador. Vi o dinheiro da barraca de frutas e da Frost Pine crescer primeiro para 3 dígitos e depois para 4. Minhas notas continuaram sendo minha principal ferramenta de liberdade. No último ano, entrei para a lista de honra estadual. Meu único gasto realmente supérfluo foi pagar $12, com meu próprio dinheiro, para conseguir as cópias e autenticações necessárias para 6 pedidos de bolsa de estudos. Anotei o valor no meu próprio caderno. Marge escreveu uma carta de recomendação para cada uma das 6 candidaturas. Ela me mostrou o rascunho apenas uma vez. Depois precisei ir empilhar sacos de batatas para não deixar que ela percebesse a emoção no meu rosto. A primeira frase dizia: vi essa menina aprender a se sustentar durante 4 anos. Eu confiaria a ela minha fazenda, minhas ferramentas e meu nome. Naquele mesmo período, Marge me ensinou a preparar potes de purê e geleia de maçã. Os vidros ficavam alinhados no parapeito da janela, brilhando como pequenas lâmpadas cor de âmbar. Ela sempre colocava 2 na minha frente. Um para vender e outro para comer. Aprenda a diferença, garota. Eu ainda estava aprendendo. Então chegou março. Completei 18 anos. E, em junho, minha mãe finalmente me entregou o presente de formatura que vinha preparando desde que eu tinha 12. Minha formatura aconteceu numa sexta-feira de junho de 2013. Atravessei o palco da arena usando a faixa de honra e carregando um plano para o futuro em vez de organizar uma festa. Eu começaria no St. Clair no outono, pagando os estudos com bolsa e com meu próprio dinheiro. Marge estava sentada 11 fileiras atrás e assobiou alto, usando os dedos. Meus pais também foram. Estavam bem vestidos e bateram palmas.
Tenho uma fotografia daquele dia em que, olhando de fora, nós parecemos exatamente uma família normal. Depois da cerimônia, jantamos em casa. Havia um bolo de caixa com cobertura de marca genérica, exatamente da mesma marca do meu aniversário de 14 anos. Até hoje não sei dizer se aquilo foi economia ou encenação. Quando os pratos foram retirados, minha mãe foi até o balcão e voltou segurando o caderno cinza. Colocou-o ao lado do prato do bolo e virou para mim, aberto em uma página com meu nome no alto e um total escrito em vermelho. $9.340. Ali estavam os gastos com comida desde o plano do condado, roupas, combustível, horas de trabalho, os chamados custos da intervenção do Estado, os $84 das compras feitas para a inspeção e todas as outras despesas que ela tinha acumulado, somadas aos valores registrados desde a minha infância. Agora você tem 18 anos, ela disse. A voz dela estava quase calorosa, e foi justamente isso que tornou tudo mais absurdo. O condado não está mais envolvido. Podemos fazer pagamentos mensais. Ela apontou para o caderno. Nada nesta casa é de graça, Paige. A cadeira do meu pai rangeu. Ele disse apenas uma vez. Dona. Mas sua voz não tinha força para sustentar o resto da frase. Fiquei olhando para aquele número por alguns segundos. E me senti estranhamente calma. Desde então, aprendi a desconfiar desse tipo de calma quando aparece nos meus clientes. Geralmente significa que uma decisão já foi tomada. Subi para o quarto e peguei a bolsa esportiva azul marinho que minha mãe havia comprado anos antes, aquela que estava no armário do corredor. As etiquetas já tinham desaparecido fazia muito tempo. Depois desci. Coloquei a chave da minha casa sobre o caderno aberto, exatamente em cima do total vermelho, no lugar onde ela esperava receber mais um pagamento. Considere essa conta encerrada. Saí pela porta da frente e caminhei quase 3 quilômetros naquela noite de junho até a casa de Marge. Ela me esperava na varanda, olhou para a bolsa e disse: tem um quarto em cima da garagem. O aluguel é simples, você rega meus tomates. Meu pai me observou pela janela. Não disse nada. 3 semanas depois, o primeiro envelope chegou à casa de Marge. Tinha sido encaminhado para lá e trazia a letra reta da minha mãe. Era uma cobrança vencida. Vou pular 13 anos, porque você já conhece a história e agora precisa saber onde ela me levou. Passei a estudar à noite no St. Clair, trabalhar durante o dia arquivando documentos, terminei um curso de 2 anos, depois fiz a formação para trabalhar como assistente jurídica. E, às vezes, ainda acho que existe algum senso de humor escondido em algum lugar, porque acabei conseguindo uma vaga no Miami Valley Duty Center, o mesmo escritório cuja pasta amarela eu tinha lido debaixo das cobertas anos antes. Estou lá há 6 anos. Trabalho com casos de moradia e questões familiares. Hoje, sou eu quem prepara aquelas pastas. As cobranças vencidas chegaram 2 vezes por ano no começo, regulares como as estações. Depois passaram a vir uma vez por ano. Mais tarde, quase desapareceram. Eu nunca respondi a nenhuma. Mas também nunca joguei nenhuma fora. Se você quer saber o quanto eu realmente tinha superado tudo aquilo, a resposta está em uma caixa de sapatos na prateleira do meu armário. 13 anos das contas da minha mãe, todas guardadas. Algumas contas você encerra. Outras, simplesmente para de alimentar e coloca em uma caixa. Eu dizia a mim mesma que aquela caixa representava encerramento. Mas não representava. Era prova de que uma parte de mim ainda segurava a porta aberta para a versão da história que minha mãe queria contar. Dean ligava todo Natal, de Indianápolis. E nós conseguíamos conversar sobre previsão do tempo com uma dedicação quase profissional. Ele mandava fotos dos filhos usando pijamas combinando e assinava os cartões como se fossem enviados por todos nós. Marge foi envelhecendo e passou a me deixar preparar a varanda para o inverno. Eu continuava economizando. 9 anos. $38.000. Sem fiador, porque pedir ajuda ainda parecia uma dívida disfarçada, apenas com a tinta raspada da superfície. Você pode sair de uma casa e continuar vivendo de acordo com as regras que aprendeu nela. E ninguém avisa que isso pode acontecer. Naquele outono, eu finalmente tinha uma carta de pré-aprovação. Uma pequena casa térrea de tijolos na Cornell Drive estava sob contrato, e a data da assinatura estava marcada para o começo de novembro.
Então, numa terça-feira, 3 semanas antes do fechamento, minha mãe entrou na sala de espera do meu trabalho com o caderno cinza dentro da bolsa. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de Dean e finalmente descobri o motivo. Ele ligou às 9 da noite. Só isso já dizia que era algo sério, porque Dean normalmente só ligava no Natal. Dessa vez, não houve conversa sobre o clima. Meu pai tinha passado 2 vezes pelo Miami Valley South desde julho. O coração dele estava com problemas. Em agosto, havia colocado um stent e, desde então, estava sem trabalhar. O auxílio-doença da empresa onde trabalhava no depósito tinha acabado em setembro. O emprego da minha mãe no setor de faturamento havia sido reduzido para meio período 3 anos antes. Eles estavam 3 meses atrasados no aluguel do apartamento em Reed Est, e o proprietário já tinha entregue uma notificação de 3 dias. Então Dee chegou ao motivo real da ligação. Ele sempre fazia tudo do jeito dele, primeiro colocava uma camada de preocupação por cima e depois vinha o pedido difícil. Disse que estava no limite. As crianças, a hipoteca, o custo de vida em Indianápolis. Mas eu estava indo bem, não estava? Eu era solteira. Não tinha filhos. E, afinal, eu literalmente trabalhava em um serviço de assistência jurídica. Você, mais do que qualquer pessoa, deveria entender, ele disse. Família ajuda família, Paige. O pedido vinha com 2 opções. Primeira, eu entraria como fiadora no novo aluguel deles. Segunda, eles se mudariam para minha casa. Eu disse que ligaria de volta até o fim de semana. Depois me sentei na cozinha e fiz o que sempre faço quando preciso tomar uma decisão difícil. Coloquei tudo no papel, porque o papel não entra em pânico. Um contrato de aluguel com meu nome como responsável seria uma dívida contingente. E uma nova dívida desse tipo, faltando apenas 3 semanas para a assinatura da minha casa, poderia fazer o banco reabrir minha análise de crédito. Para alguém comprando o primeiro imóvel com uma margem tão apertada quanto a minha, isso poderia significar perder a aprovação. A casa ou o aluguel deles. Na prática, talvez eu não pudesse ter os dois. E então veio a parte mais difícil de admitir, aquela que eu jamais contaria para alguém do trabalho. Naquela noite, deitada na cama, comecei a montar mentalmente um plano para pagar tudo. Se eu adiasse uma despesa, cortasse outra, talvez conseguisse ajudá-los e ainda manter minha casa. Até que me sentei na cama e acendi a luz, sentindo um mal-estar no estômago. 19 anos tinham se passado desde que eu saí daquela casa, mas minhas mãos ainda sabiam exatamente como trabalhar daquele jeito. Pagar contas tinha sido o idioma que minha mãe mais me ensinara a falar. E alguma parte cansada de mim ainda queria falar essa língua uma última vez, na esperança de finalmente ouvir dela que eu tinha feito tudo certo. Foi essa versão de mim que entrou na sala de reuniões B, na sexta-feira, às 4 da tarde. Minha mãe levou o caderno. Eu levei uma pasta minha. Na quinta noite, minha mesa da cozinha parecia uma pauta de audiência. De um lado estavam os documentos da compra da minha casa, a pré-aprovação, os extratos das economias e 9 anos de dinheiro guardado, sábado após sábado. Do outro, meu notebook e uma pilha de documentos que ainda estava quente, recém-saída da impressora do escritório. Porque havia uma coisa que eu tinha feito durante toda aquela semana, enquanto a versão desesperada de mim imaginava maneiras de desistir da minha própria casa. Eu tinha preenchido o pedido de assistência emergencial para aluguel do condado de Montgomery. Coloquei os nomes dos meus pais, o endereço e as informações do proprietário, tudo pronto para assinatura. Também preenchi o formulário do Programa de Auxílio Financeiro do Hospital para Pacientes Cardíacos. Ao lado, circulei 2 vezes o número do responsável pelo atendimento financeiro, alguém que me devia um favor. Havia ainda um cadastro para serviços destinados a idosos. Meu pai agora se enquadrava nos critérios, e até para mim aquela frase parecia estranha. A consulta já estava marcada para terça-feira, às 10 da manhã, com uma assistente social de verdade e um nome de verdade. Também incluí o pedido de ajuda com as contas de luz para cobrir os meses mais difíceis. E imprimi uma explicação simples mostrando como um acordo de pagamento poderia interromper o processo de despejo caso o proprietário aceitasse o dinheiro do condado. Eu tinha consultado os registros e descoberto que ele já havia aceitado esse tipo de auxílio antes. Era, de certa forma, o mesmo tipo de caminho que o condado tinha criado anos atrás para uma menina de 15 anos em Delmar Avenue. Não era simplesmente entregar dinheiro.
Era criar uma estrutura para que alguém pudesse se manter de pé. Fazer tudo pelos caminhos certos, sem tirar a dignidade de ninguém. Essa era a única forma de ajuda que eu conhecia capaz de impedir que uma queda virasse um desastre. Então fiz mais uma coisa, a única decisão realmente impulsiva daquela semana. Fui até o armário e tirei a caixa de sapatos onde guardava os antigos avisos de cobrança. Debaixo deles estava a velha pasta amarela, agora com os cantos gastos pelo tempo. Dentro dela havia a primeira página. No alto, em letras simples, estava escrito: Direitos do filho menor. Era a mesma página que eu tinha lido debaixo das cobertas quando tinha 15 anos. Coloquei aquela folha no topo da pilha que levaria para a reunião de sexta-feira. E, naquela noite, eu não saberia dizer com certeza se estava levando aquilo para eles ou para mim. Então liguei para Marge, que agora tinha 76 anos e ainda parecia capaz de acabar com qualquer lagarta que ousasse chegar perto dos tomates. Não pedi conselho. Pedi um jantar. Domingo, ela respondeu. Venha com fome. Não traga nada. Depois que desliguei, fiquei alguns minutos com a mão sobre os olhos. Depois de tantos anos, aquela frase ainda conseguia me atingir: não traga nada. Eles chegaram cedo. Através do vidro da sala de reuniões, vi os três se acomodarem. Minha mãe usava o mesmo tipo de cardigan impecavelmente passado, com a postura rígida de sempre. Meu pai estava grisalho ao redor da boca, e aquilo apertou meu peito. Ele se sentou devagar, como alguém tentando proteger algo frágil. Talvez fosse exatamente isso que estivesse fazendo. Dean participou por telefone, com o celular virado para cima sobre a mesa e o viva-voz ligado. Entrei com 2 garrafas de água e minha pasta. Sentei e esperei. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Do outro lado da parede, a copiadora trabalhava sem parar, preenchendo o silêncio com seu ruído constante. Minha mãe foi a primeira a falar, como eu já esperava. Colocou o caderno cinza sobre a mesa. Eu tinha imaginado que ela o traria na bolsa, e lá estava ele, mais velho, mais gasto, mas ainda o mesmo. Ela o empurrou na minha direção e o abriu com cuidado, como quem apresenta uma sentença. A nova página tinha um título: 18 anos. E, olhando de longe, era quase impressionante. Havia registros de moradia, alimentação, consultas médicas, escola e uma observação que dizia: até a intervenção do Estado. Ela realmente tinha escrito aquilo. E realmente acreditava naquilo. No final da página, havia um valor dentro de uma caixa, sublinhado 2 vezes. $52.000. Os $9.340 apresentados na minha formatura tinham sido uma cobrança. Aquilo era uma avaliação. Minha infância inteira tinha sido transformada em um patrimônio com preço, como se alguém tivesse colocado minha vida em uma planilha de inventário. Não estamos sendo injustos, minha mãe disse. Podemos resolver a questão do aluguel. O que você deve pode esperar. Então ela fez algo que eu não esperava. Baixou a voz. Pela primeira vez em 31 anos, minha mãe falou comigo como alguém pedindo alguma coisa, não como alguém cobrando uma dívida. Pague e termina. Paige, tudo isso acaba. Começamos do zero. Você volta no dia de ação de graças. Volta a ser nossa filha. Meu pai estendeu a mão sobre a mesa. Uma mão envelhecida agora. Chegou até a metade do caminho e parou antes de tocar na minha. Ela está falando sério, Paige, ele disse. Ninguém me chamava de Ampaige havia 18 anos. A única exceção tinha sido aquele dia no estacionamento, quando ele colocou uma nota de $20 dobrada na minha mão. Do telefone, a voz de Dean veio mais baixa, quase cuidadosa. Isso tem solução, Paige. Famílias resolvem seus problemas. E aqui está a verdade. Depois de tudo que você acompanhou comigo, eu preciso ser honesta sobre isso. Por alguns segundos, eu quis aceitar mais do que qualquer coisa. Uma cadeira com meu nome no dia de ação de graças em vez de uma prateleira vazia. A promessa de finalmente receber aquele pacote completo de família que eu nunca tive. Tudo parecia ter um preço. $52.000. Ou uma assinatura como fiadora. Eu olhei para o caderno. E, como sempre, ele me mostrou aquilo que a proposta escondia.
Todos naquela mesa estavam esperando minha resposta. E, pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que podia pagar e o que não podia. Não empurrei o caderno de volta. Peguei minha própria pasta. Amarela. Porque ainda usamos amarelo. Algumas tradições realmente merecem continuar. Coloquei a pasta sobre o caderno aberto, cobrindo completamente o valor dentro da caixa vermelha. Mantive a mão sobre ela enquanto falava baixo, com a mesma calma metódica que a Sra. Keller tinha usado anos atrás para juntar as peças da minha história. É isso que eu posso oferecer. O pedido de assistência emergencial para o aluguel, preenchido até a parte da assinatura, com o número do processo e os dados de um proprietário que já recebeu esse tipo de auxílio do condado. O programa de apoio financeiro para o tratamento cardíaco, com o contato direto do responsável pelo atendimento. O cadastro nos serviços para idosos, marcado para terça-feira às 10 da manhã, com o nome da assistente social que vai atender vocês. O nome importa quando a pessoa está assustada. Também tem o pedido de ajuda com as contas de luz, a explicação do processo de despejo em linguagem simples, com os prazos e o que precisa ser feito para interrompê-lo. Só faltam assinaturas e uma passagem de ônibus. Parei por um instante. É tudo real, funciona. E é o que eu tenho. Não é resgate em troca de uma dívida. É um caminho. Foi esse tipo de ajuda que salvou minha vida uma vez. Se vocês aceitarem, pode ajudar a salvar a de vocês também. Minha mãe olhou para a pasta como se eu tivesse colocado uma moeda estrangeira sobre a mesa. Isso é só papelada, ela disse. Nós somos seus pais. Você tem dinheiro guardado, Dean acrescentou pelo telefone. E ali estava. Foi quase um alívio perceber o mecanismo funcionando novamente, escondido atrás daquela conversa sobre família. A cobrança ainda estava ali, como um relógio correndo por baixo da oferta. Tirei a mão da pasta e me recostei na cadeira. Se eu pagar essa página, vai existir outra depois. Sempre existe outra. É assim que o caderno funciona. Foi assim desde a época da vovó Ruth. Minha mãe levantou o queixo, como se minhas palavras fossem um ataque pessoal. Você me ensinou que nada nesta casa era de graça, eu disse. Eu acreditei. Foi por isso que parei de morar naquela casa. Não vou comprar uma cadeira no jantar de ação de graças, mãe. Eu vim encerrar essa conta. A sala ficou completamente silenciosa. Até o barulho da copiadora parecia distante. Minha mãe, que durante toda a minha vida quase nunca tinha levantado a voz, perdeu a firmeza pela primeira vez diante de mim. Depois de tudo que nós... A frase morreu no meio. Não havia uma continuação honesta. Ver minha mãe ouvir as próprias palavras daquela maneira foi provavelmente a coisa mais próxima de um terremoto que eu já testemunhei dentro de uma sala de reuniões. Ela puxou o caderno de volta e afastou minha pasta com um movimento brusco. Meu pai, porém, segurou a pasta antes que ela caísse. Arrumou as folhas, trouxe o documento para o lado dele e o segurou com as duas mãos. Em um único gesto, parecia que todo o casamento dos meus pais tinha acabado de ganhar novas regras. Dean continuava na chamada. Você está mesmo fazendo isso? Você não tem coração, Paige. Sabe disso. Estendi a mão e desliguei o viva-voz. Sem bater, sem discussão. Apenas um clique. Foi a porta mais silenciosa que eu já fechei. Então tirei uma última folha de dentro da pasta e coloquei diante do meu pai. Era um papel antigo, com letras simples e os cantos macios de tanto tempo guardado. Direitos do filho menor. Fique com essa página. Um dia, alguém entregou isso a uma garota de 15 anos que acreditava dever aluguel simplesmente por ter nascido. Olhei para ele. É a única coisa nesta pasta que não é um formulário. Minha mãe se levantou, ajeitou o cardigan e saiu da sala onde eu trabalhava. Meu pai permaneceu sentado por mais um segundo. Depois dobrou a pasta amarela e a colocou dentro do paletó, junto ao peito. Exatamente como um homem escondendo uma nota de $20. A cobrança daquela sexta-feira chegou no fim de semana. E eu quero que você veja o preço, porque uma história de superação sem consequências concretas vira apenas uma fantasia. Você merece saber o que realmente aconteceu. Na manhã de sábado, recebi um áudio de Dean com cerca de 90 segundos.
Ele falava com uma calma que, no caso dele, significava raiva. Disse que eu tinha humilhado e que havia abandonado 2 idosos doentes por causa de antigas contas familiares. Não ligue quando eles morrerem. Foram essas as palavras exatas. E ele realmente quis dizer aquilo. Até o momento em que estou contando essa história, aquele telefone permaneceu em silêncio, inclusive durante o Natal. No domingo, recebi uma mensagem da tia Charlene, de Springboro. A versão da minha mãe já tinha chegado até ela. Eu era ingrata, vergonhosa, depois de tudo que meus pais tinham sacrificado por mim. Li uma vez, parada na cozinha. Não escrevi uma longa explicação para corrigir a história. Naquela sexta-feira, eu tinha me demitido do cargo de responsável por manter a versão oficial da família Palmer. E descobri que tristeza e liberdade podem ocupar o mesmo domingo. Depois, dirigi até a casa de Marge. Comi carne assada e, como ela tinha pedido, não levei nada. Durante toda a refeição, precisei lutar contra o velho impulso de tentar merecer aquilo. Marge percebeu. Ela me observou com aquele olhar capaz de descobrir uma lagarta no meio de uma plantação inteira e finalmente disse: "Olha só. Essa menina finalmente aprendeu a aceitar uma refeição de graça. Só levou 20 anos. Eu ri tanto que precisei enxugar os olhos com o guardanapo. Cerca de 2 semanas depois, numa quarta-feira, meu pai me ligou. Foi a primeira vez em toda a minha vida adulta que ele fez isso diretamente. Era o número dele. A voz dele. Sem D no meio. A maior parte do pedido de ajuda com o aluguel tinha sido aprovada. O proprietário aceitou o dinheiro do condado e também um acordo para o restante. Meu pai comentou que a assistente social de terça-feira era, nas palavras dele, gente boa. Ela leva pastas para todo lado, igual a você. Depois veio um silêncio pesado. Ele limpou a garganta e finalmente pagou uma dívida que carregava havia anos. Na 7ª série, aqueles seus tênis com a sola soltando. Eu vi. Ele parou. Naquela sexta-feira, comprei um bilhete de loteria em vez de comprar seus sapatos. Comprar os sapatos teria provocado uma briga. Então disse: "Eu devia ter contado isso a você há muito tempo." Ele não pediu dinheiro. Não pediu perdão. Não pediu que eu voltasse no dia de ação de graças. Apenas colocou aquela verdade sobre a mesa depois de 18 anos carregando-a sozinho. Alguns dias depois daquela ligação, numa manhã cinzenta, com as folhas da macieira ornamental caindo diante da casa, finalmente assinei os documentos da minha própria casa. Na primeira noite na casa da Cornell Drive, fiz apenas uma coisa para decorá-la. Abasteci a despensa. Enchi cada prateleira com milho, pêssegos, o purê de maçã da Marge e aquele pote enorme de pasta de amendoim que continuo comprando porque alguns hábitos sustentam a gente por dentro. E não coloquei etiqueta em absolutamente nada. Fiquei parada na entrada da despensa por um longo tempo. A menina de 12 anos ainda estava ali, olhando aquelas prateleiras através dos meus olhos. Não vou fingir que consigo explicar exatamente o que senti naquele momento. Alguns lugares simplesmente fazem você parar e ficar em silêncio. Minha festa de inauguração teve 6 pessoas. Marge levou tomates e examinou a casa inteira como uma fiscal de obra. Depois chegou pelo correio um cartão de Carol Alvarez, que já estava aposentada e morava em Westville. Eu tinha escrito para ela na primavera anterior, e, pelo visto, orientadoras também respondem às cartas. Dentro do cartão, abaixo da mensagem impressa, havia apenas uma frase escrita pela mão firme dela. Você nunca foi a pessoa que estava falhando. Coloquei o cartão na geladeira, bem na altura dos olhos, exatamente onde um caderno costumava ficar em outra cozinha, muitos anos atrás. A versão da minha mãe sobre aquela sexta-feira continua circulando pela família. E, admito, é uma história fácil de vender: a filha ingrata, o pai doente, a garota sem coração que preferiu proteger as próprias economias. Alguns primos acreditaram nela. A força que construiu minha mãe nunca deixou de funcionar. Eu apenas fechei a minha filial. Ela ainda tem o caderno cinza. Imagino que esteja aberto sobre algum balcão neste momento, com uma página contendo meu nome. Durante muito tempo, o que mais me incomodava era saber que aquela conta continuava crescendo sem ninguém sentado diante do balcão para pagá-la. Mas isso não acontece na minha casa. Se você quer chamar isso de vingança, então essa é a minha vingança.
A conta dela pode continuar aumentando em um caderno que ninguém lê. Enquanto isso, minha despensa não tem nomes escritos nas prateleiras. E foi justamente no trabalho que percebi o quanto essa história tinha mudado alguma coisa em mim. Numa quinta-feira do mês passado, o setor de atendimento me encaminhou uma garota de 15 anos. Ela estava entre as melhores alunas, tinha 2 empregos, era educada e discreta, e vinha se sustentando desde a primavera. Os pais dela, pelo menos no papel, estavam muito bem. Eu conhecia aquela aparência. Eu mesma tinha criado metade daquele disfarce. Coloquei a pasta amarela sobre a mesa e observei enquanto ela a segurava com força. Então disse a ela a mesma frase que um dia disseram para mim, exatamente como havia sido entregue, como se fosse uma herança que não carregasse nenhuma dívida. Olhe para mim. Você não é quem está falhando aqui. E hoje, se eu tivesse que resumir o estado atual da minha família, seria assim. Dean escolheu o silêncio. Eu parei de cobrar dele, pelo menos dentro da minha cabeça. Essa foi uma das partes mais difíceis de aprender. Com meu pai, construímos uma relação pequena, simples e firme. Todo primeiro dia do mês, mando um cartão postal. Às vezes é uma foto da macieira no outono. Às vezes, da feira do condado. Nada que exija uma resposta. Ele responde como um verdadeiro homem de oficina. Recebi. A árvore está bonita. Se cuida. Curto, direto e verdadeiro. Como uma peça ajustada até o último detalhe. Não é uma reconciliação completa. É uma raiz. E raízes, quando são fortes, podem ser confiáveis. Ouvi dizer que minha mãe agora conta às pessoas que tem apenas um filho. Mesmo assim, existe uma cadeira na minha mesa. Não digo isso com carinho. Digo como quem registra uma divisa de propriedade. Se um dia Dona Palmer aparecer na minha porta sem o caderno na bolsa e sem o caderno nas palavras, haverá uma cadeira para ela. Haverá carne assada. E não haverá nenhuma cobrança escondida debaixo do prato. Eu não espero por esse dia. Também não fico mais parada na porta esperando que ela apareça. A luz da varanda fica acesa simplesmente porque aquela varanda é minha. Eu pago a conta de energia e faço isso com satisfação. É a única conta de toda essa história que eu realmente gosto de pagar. Se alguém colocar uma cobrança nas suas mãos por ter amado você, quero que se lembre de uma coisa: você pode encerrar uma conta que nunca deveria ter existido. Ir embora de uma dívida que nunca foi sua não significa abandonar sua família. Significa se recusar a abandonar a si mesmo. E nenhum caderno de contas do mundo vale mais do que uma despensa cheia de comida onde nenhuma prateleira precisa carregar o nome de alguém. Essa é a minha história. Um caderno cinza. Uma pasta amarela. E uma despensa onde não existe nenhum nome preso às prateleiras. Se isso fez você pensar em alguém que parece independente demais para a própria idade, faça mais uma pergunta. As pessoas que parecem mais capazes também costumam ser as melhores em esconder o que estão enfrentando. E se alguém que você ama precisa ouvir que tem permissão para encerrar uma conta que nunca abriu, compartilhe essa história com essa pessoa hoje.